abramos a palavra do Senhor em Neemias, capítulo 8. Livro de Neemias, capítulo 8. Nós faremos a leitura de todo o capítulo. Neemias, capítulo 8, então a palavra do Senhor diz o seguinte: Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês. E leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Ananias, Urias, Ilquias e Maacéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira que entendessem o que lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Esse dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. E disse-lhes mais: Ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, sacerdotes e levitas, e isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escritos na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades, e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras, árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça e na porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o 1º dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, e no 8º dia houve uma assembléia solene, segundo prescrito. Até aqui a palavra do Senhor. Eu peço que feche seus olhos mais uma vez, falemos com o Senhor. Senhor, diante da Tua palavra, que instruiu o Teu povo há tantos séculos atrás e continua viva e eficaz para nós aqui hoje, porque é palavra viva, porque vem do Senhor, e porque é o Teu Espírito Santo que opera em nossas vidas para entendermos. Por isso, mais uma vez, ilumina-nos os olhos, a mente e o coração, para que compreendamos a Tua palavra
e com ela aprendamos a amar ao Senhor de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Certa vez Jesus falando aos discípulos, um versículo até relativamente famoso, em João 14, ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então Jesus estabelece um padrão um tanto quanto difícil para aqueles que se dizem amar a Deus. Porque a verdade é que muitos de nós não conseguimos viver aquilo que nós cremos. Muitos de nós sabemos a verdade, entendemos a palavra, mas nós não conseguimos aplicá-la, vivê-la. E talvez essa fala de Cristo, se nós realmente queremos e desejamos amar a Deus, pode nos soar como peso, como fardo. Será que eu sou um dos que ama a Deus? Será que eu seria um daqueles a quem Jesus se refere em João 14, 21? Por que eu sou tão falho em seguir os mandamentos de Deus? Ou talvez, se você tem dificuldade com crer em Deus, você poderia dizer: que Deus é esse, que exige obediência cega, irrestrita, ignorante, para oferecer o seu amor? A verdade é que, muitas vezes, nós entendemos a palavra de Deus com a mente, mas ela ainda não chegou ao nosso coração de forma plena, e por isso nós temos dificuldade de vivê-la. E se temos dificuldade de vivê-la, por consequência, temos dificuldade de amar a Deus. O que nós vemos no texto de hoje, em Neemias 8, é um povo que, depois de muitas lutas, muitos sacrifícios, muito sofrimento, no exílio inclusive, e no retorno dele tentando reconstruir, e agora conseguiu finalmente reconstruir, nós vimos isso no capítulo 7, a cidade de Jerusalém, polo da adoração do Senhor naquela época, agora é um povo que busca a palavra do Senhor, que busca como nós devemos buscar, com alegria, com ímpeto, com desejo, com todo o nosso fôlego, ainda que nós sejamos falhos em cumpri-la, porque esse é um povo falho em cumpri-la. Mas aqui, o Senhor nos ensina em Neemias 8, que é verdade aquilo que Cristo, muitos anos depois, afirmou, que aquele que ama é o que guarda os mandamentos. Aquele que ama a Deus é aquele que ama a sua palavra. E hoje nós vamos ver aqui em Neemias 8, como nós amamos a palavra do Senhor, como nós, igreja de Cristo, podemos amar a palavra do Senhor. Nós veremos isso em 4 partes. Aquele que ama a palavra do Senhor, primeiro a ouve atentamente. Aquele que ama a palavra do Senhor, busca compreendê-la da forma correta. Aquele que ama a palavra do Senhor, se alegra com ela. E, por consequência, aquele que ama a palavra do Senhor, a obedece. Os primeiros 6 versículos: aquele que ama a Deus e ama a sua palavra, a ouve com atenção. Vejam o versículo 1. Nós temos aqui, então, o texto nos marca o calendário, e sempre que o Antigo Testamento nos diz sobre datas, é porque ela é importante. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um único homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Vejam, o 7º mês é um mês festivo dentro do calendário judaico. A gente vai ver isso no nosso último ponto, a partir do versículo 13. Mas aquele povo, então, se reúne no 7º mês, como quem obedecia ao calendário, e ele vem de todas as cidades e se reúne em Jerusalém. Mas olha o detalhe do texto, a gente não pode perder de vista o detalhe. Logo de início, essa narrativa nos traz preciosidades. Olha a maneira como o povo se ajuntou, se reuniu, como um só homem. Por que isso é importante, gente, na narrativa de Neemias? Porque nós vimos, tanto em Esdras, no livro anterior a esse, quanto nos capítulos anteriores de Neemias, todos os obstáculos que esse povo passou desde que voltou do exílio para reconstruir a cidade de Jerusalém.
obstáculos externos levantados pelos inimigos do povo de Deus e obstáculos internos, possíveis divisões, possíveis cismas, ameaças que poderiam comprometer a unidade do povo de Deus. E agora o que o autor do texto, Neemias, nos descreve é que aquele povo, depois de passar por tantas coisas, a sua maior conquista não foi reedificar os muros, que agora ficaram prontos no capítulo 7, mas é que eles se encontram como um único povo. E isso, irmãos, é muito importante, é o nosso ponto de partida para nosso texto de hoje, porque nós não vamos conseguir amar a Deus e amar a sua palavra verdadeiramente se nós não nos vermos como um único povo, como um só. O problema é que muitas vezes a gente quer viver a nossa vida com Deus, a gente quer estabelecer e exercitar o nosso amor a Deus de forma individual, quando na realidade a nossa força está justamente quando nós nos encontramos em um só corpo, como uma única pessoa, como um único homem. Não tem como nós amarmos a Deus sozinhos. Embora o nosso amor a Deus e o nosso relacionamento com Deus seja individual, seja algo em que eu vou responder pessoalmente diante do Senhor. Mas o exercício dele, o desenvolvimento dele e a nutrição dele é feita no coletivo, é feita no conjunto da igreja. E aqui já surge o nosso primeiro ensino desse texto. Talvez tenhamos tanta dificuldade de amar a Deus como Jesus nos convoca, estabelece que amemos, ou seja, cumprindo os seus mandamentos, amando a sua palavra, porque nós estamos tentando fazer isso sozinho. Nós estamos tentando fazer isso com as nossas próprias forças, quando nós deveríamos fazer isso como igreja. A igreja não é uma reunião social, não é um movimento religioso. A igreja é o corpo de Cristo, foi formada por Cristo. E Cristo, um pouco antes de ser entregue à cruz, ele orou para que fôssemos um, como ele é um com o Pai. Então, é necessário que nós caminhemos juntos nisso. É por isso que nós nos reunimos domingo após domingo. Não é simplesmente para que a gente tenha uma agenda religiosa, mas é para que a gente se lembre disso. Para que a gente se lembre que Cristo morreu por um povo e que o sangue de Cristo comprou um reino para si, reino do qual nós fazemos parte e reino que nós servimos juntos. É para isso que serve o domingo. Não existe vida cristã genuína, verdadeira, não existe amor a Deus sem igreja. E não porque a instituição é santa, mas porque o Deus que a estabeleceu é. E como santo, ele separa um povo para si. Ele não separa indivíduos para si, ele separa indivíduos que formam um povo. Então aquele discurso que infelizmente é cada vez mais comum, quando você pergunta para alguém, e aí, você acredita em Deus? Não, eu acredito, eu amo a Deus, mas é do meu jeito. Eu amo a Deus, mas eu não amo a igreja. Um já falou isso uma vez. Mas é impossível você amar a Deus e não amar a igreja pela qual Cristo se entregou. Portanto, a gente precisa fazer isso no coletivo. Antes mesmo da gente entender como devemos amar a Deus e amar a sua palavra, nós devemos entender que nós nunca seremos capazes de fazê-lo sozinhos. Então, para ouvirmos a palavra de Deus com atenção, é necessário buscá-la. É exatamente isso que o povo faz. É interessante porque o povo se reúne para cumprir um calendário religioso, um calendário judaico, no 7º mês. E aí, então, assim que ele chega, o povo pede que Esdras leia a palavra. Vejam, é um povo que não está simplesmente desejoso de cumprir o calendário, de cumprir a tradição, de cumprir o ritual. Ele está desejoso por ouvir a palavra. E é essa postura que nós devemos ter. Nós nunca conseguiremos amar a Deus verdadeiramente se nós não estivermos desejosos da sua palavra. E muitas vezes a gente quer amar a Deus nos nossos termos. A gente quer, mas a gente não quer amar a palavra como ela é.
Vejam, o povo não foi seletivo dizendo, não, Esdras, já que está todo mundo aqui, lê aquela parte bonita lá de Êxodo, quando Moisés abre o Mar Vermelho, ou em Gênesis, quando Jacó luta com um anjo. Não. Ele simplesmente falou, leia a palavra. Venha o que vier. Venha o que vier. Isso é tão difícil, irmãos, porque nós, mesmo quando buscamos a palavra do Senhor, podemos incorrer no risco, incorrer na tentação, no perigo de buscar somente aquilo que nos apraz, somente aquilo que nos agrada. Nós erramos porque somos seletivos com a palavra do Senhor. E quando ela nos confronta, nós colocamos o problema na palavra. É comum vermos na cultura, inclusive evangélica, palavras do tipo, existia um contexto muito específico para o apóstolo Paulo. A palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque é fácil, irmãos. Quando eu digo que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é na sua totalidade a palavra de Deus, agora cabe a mim decidir o que é palavra ou não. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. Tudo que Ele revelou como escritura, de Gênesis a Apocalipse, é sua palavra e deve ser levada como sua palavra, nos agrade ou não. E talvez aí seja o mais difícil de nós ouvirmos atentamente a palavra, porque nossos ouvidos estão muito atentos para ouvir palavras que nos confortam e palavras que compactuam com as nossas crenças estabelecidas. Mas os nossos ouvidos coçam quando a palavra de Deus fala aquilo que não nos agrada. Quando a palavra de Deus condena uma prática que já nos é tão querida na nossa vida, embora imoral, embora pecaminosa. É muito mais fácil a gente colocar o peso da dúvida sobre a palavra de Deus do que sobre o nosso coração. Mas esse povo não fez isso. Eles entenderam que a palavra de Deus é o mais importante. Eles estavam ávidos para ouvi-la, independente do que ouvissem. E a gente vê que ao ouvirem, eles choram. Então percebam, o primeiro passo para que a gente ouça a palavra do Senhor, como quem ama a Deus, é que esteja preparado para ouvi-la. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor nos conforta, nos consola, mas ela também nos desafia. Ela também vai nos chamar a atenção para o nosso pecado, para aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. E essa é a beleza da palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus não se compromete com nós, a palavra de Deus se compromete com o caráter do Senhor, e por isso ela é confiável. E todos nós, irmãos, todo ser humano, está desejoso por uma palavra que conduz a sua vida. Seja cristão ou não. Até mesmo os não cristãos, até mesmo aqueles que não acreditam a Deus, buscam palavras para si, buscam alguma forma de orientação para a sua vida. Não é à toa que os gurus da internet, os influencers sobre lifestyle, forma de viver, viver de forma equilibrada, viver de forma saudável, se multiplicam e ganham milhões às custas de uma audiência que não crê em Deus, mas é desejoso de palavras que lhes conduzam. Porque o ser humano não consegue viver sem uma condução, o ser humano não consegue viver sem um guia, sem algo que lhe direcione, sem algo que lhe dê propósito. Isso é da nossa natureza. Então não se enganem. Alguns podem dizer que nós somos tolos, que nós somos bobos, porque nós deixamos que a palavra de Deus, que é a Bíblia, um livro tão ultrapassado, conduza a nossa vida. Ou mais, um pastor nos manipula domingo após domingo. Mas todos são tolos. Porque não há quem não busque uma palavra para si. A diferença é que nós somos corajosos. Porque o mundo é covarde e só procura palavras que lhe agradam. Só procura palavras que confirmem as suas próprias crenças.
Experimente falar uma verdade para alguém que seja contra aquilo que ele acredita. Ele vai te cancelar. Ele vai te taxar de intolerante. Ele vai te taxar de preconceituoso. A nossa cultura não suporta discursos que vão contra as crenças estabelecidas. Mas o cristão, aquele que ama a palavra de Deus, tem coragem para ouvi-la integralmente. E talvez, se você tem tido dificuldade em ouvir a palavra de Deus, seja porque você tem tido dificuldade de ouvir as partes em que ela te confronta. E não porque ela não é confiável. Portanto, é necessário coragem também. É necessário coragem para nós reconhecermos que a palavra de Deus vai nos tirar da nossa zona de conforto, para o nosso bem, para o nosso crescimento. Mas é impossível nós nos mantermos fiéis às nossas próprias crenças e, ao mesmo tempo, amarmos a Deus. Nós vamos ser, na melhor das hipóteses, o que é terrível, seletivos com a palavra do Senhor. Não há seletividade na palavra de Deus. Ou você a ama de capa a capa, ou você não ama a Deus. Ou você ama de capa a capa, ou você não ama a Deus. Você pode se enganar o quanto você quiser. Mas o que a gente vê aqui é um povo que, depois de muito sofrer, de ter sido levado para o exílio pelo próprio Senhor, e que foi trazido de volta pelo mesmo Deus, agora ele entende, ele ouve a palavra do Senhor. E parece que o povo entendeu a mensagem do exílio, por mais dura que fosse. Esse povo, certamente, não foi perfeito depois do exílio. Mas se nós olharmos o registro que temos depois do exílio até Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, nós vemos que o povo não retornou à idolatria. Ele não se misturou com os outros deuses, que foi justamente o motivo pelo qual Deus o enviou para o exílio. Então, de certa forma, ele entendeu. De certa forma, ele compreendeu as palavras duras do Senhor. Vejam, a palavra do Senhor é aquilo que, de fato, é a nossa fonte de vida, é aquilo que nos conduz, mas nós precisamos estar dispostos a ouvi-la. E ouvir atentamente, como esse povo mesmo fez, e nós vemos aqui no versículo 2, quando Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E aí o versículo 3 continua, e todos esses, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Eles não queriam perder nada. Eles não queriam perder nenhum detalhe. E a gente pode ter ouvidos atentos, mas isso não é o suficiente. Porque não basta ter os ouvidos atentos. É necessário reconhecer que aquilo que nós estamos ouvindo é palavra do Senhor. E esse povo entendeu também. E nos serve de exemplo. Porque ouvir atentamente não é só prestar atenção, mas é ouvir com reverência. Vejam, quando Esdras então sobe no púlpito e abre o rolo, abre o livro, o versículo 5 então diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se colocou em pé. Essa movimentação do povo não quer dizer que aquele rolo necessariamente, aquele objeto fosse santo, fosse sagrado, nada disso, gente. Mas era uma forma respeitosa, era uma forma de reverência, de que aquilo que estava diante deles era mais importante do que eles próprios. Você não permanecia sentado na presença de um ancião, de alguém mais velho, ou de uma autoridade local. Você se colocava de pé, você se colocava de prontidão, você se colocava em reverência. Isso é a forma do povo dizer: essa palavra que vai ser lida é maior do que eu. E será que a gente tem essa mesma reverência diante da palavra do Senhor? Ou será que a gente acaba banalizando ela como mais uma palavra de ensinamento, mais uma palavra religiosa, ou às vezes até mesmo dentro do nosso círculo evangélico, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, mas será que a gente para pensar o que significa isso?
O momento em que nós nos dedicamos para a leitura, quando a gente para, e se é que para ler a Bíblia dia após dia, durante a semana, será que a gente tem a postura, a reverência de alguém que está abrindo a palavra de Deus diante de si? Ou muitas vezes a gente abre a Bíblia e a lê como se fosse mais um livro. E às vezes até a nossa cultura evangélica nos ajuda nesse pecado. Quando a gente insiste em colocar a palavra de Deus como frases de efeito, em traseira de caminhão, em adesivo na porta. Gente, não estou falando que isso necessariamente é pecado, mas se você fizer, saiba que você está colocando a palavra viva do Senhor ali. E todo mundo que vê tem que ter a mesma reverência, ou pelo menos o mesmo reconhecimento que você tem reverência. A palavra de Deus não é estética. A palavra de Deus é viva e eficaz. A gente tem que ter essa reverência. E a gente acaba normalizando a palavra do Senhor, deixando ela ordinária, quando ela tem nada de mais extraordinário que Deus poderia fazer por nós do que deixar a sua palavra escrita para nos guiar. A nossa postura, a forma como a gente lida com a palavra do Senhor, diz muito sobre a nossa reverência a ela, e é assim que a gente deve buscar e ouvi-la. Caso contrário, vai ser mais uma palavra. Caso contrário, vai ser muito mais difícil amarmos a Deus, que tem uma palavra comum, que é uma palavra como outra qualquer. Cuidado, irmãos, com a irreverência diante da palavra do Senhor. Em tempos em que esse adjetivo irreverente acaba sendo positivo, né? Fulano é irreverente, né? Tranquilão, de boa. Cuidado. A palavra de Deus exige reverência, porque é a palavra de Deus, nada menos do que isso. Então, para nós ouvirmos atentamente a palavra do Senhor, precisamos ter reverência. E quando nós o fazemos, nós respondemos a essa palavra com adoração. Não tem como, queridos. Se a gente ouve a palavra atentamente e reconhece de quem é essa palavra, a nossa resposta deve ser de adoração, porque é um reconhecimento que aquela palavra é maior do que nós. É por isso que Esdras, como a gente leu no início do nosso culto, no versículo 6, Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, o todo o povo respondeu, amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Vejam, diante da palavra do Senhor, a reação daquele povo que a ouviu atentamente e a ouviu com reverência, nada menos do que a própria palavra de Deus, respondeu naturalmente com adoração. Essa deve ser a nossa postura aqui. É por isso que nós abrimos o culto lendo a palavra. Percebam, eu não oro antes de iniciar o culto. Eu não dou avisos, eu não dou recados, eu leio a palavra. Porque é Deus que nos convoca à adoração, logo é Ele quem tem direito de falar primeiro. Quem tem voz aqui nesse púlpito é o Senhor. Não sou eu. Não é ninguém. Esse culto é do Senhor. E que Ele fale primeiro, então. E quando eu encerro com a bênção, eu encerro com a palavra do Senhor. Portanto, Ele despede o seu povo com a sua palavra. A bênção não é algo miraculoso, porque eu, como pastor ungido do Senhor, a derramo sobre vocês. Claro que não, gente. Eu repito aquilo que o Senhor deixou registrado. O culto ao Senhor começa com Deus falando e termina com Deus falando. Ele dá as boas-vindas ao seu povo e Ele se despede do seu povo. Essa deve ser a nossa vida. Esse deve ser o nosso dia a dia. O nosso dia tem que ser aberto com a palavra do Senhor e tem que ser disperso com a palavra do Senhor. A nossa vida deve ser assim, nada menos do que isso. Essa reverência, essa postura que nós temos que ter diante da palavra de Deus, que Jó, então, após ouvir todos os argumentos do Senhor a respeito da sua sabedoria, do seu poder, Jó então responde a Deus da seguinte forma: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu, Senhor,
perguntaste: quem é esse que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. A nossa dificuldade, muitas vezes, de ouvir atentamente a palavra de Deus é porque a gente corre em falar. A gente corre em interpretar ela. A gente lê a palavra e já quer aplicar na nossa vida, já quer aplicar no nosso coração, do nosso jeito, da nossa forma, na nossa correria, no nosso ímpeto. A gente não deixa Deus falar. E a gente, mas pastor, eu leio a Bíblia e não entendo, e Deus não fala comigo claro. Será que você está ouvindo atentamente? Ou você está falando mais do que Deus? Sabe aquela pessoa que você está conversando e a pessoa te interrompe toda hora? Às vezes a gente é assim lendo a palavra. A gente tem que parar para ouvir. Tem que falar menos. A gente tem que falar menos. Quando Jó diz isso, na verdade falei do que não entendia, e Jó falando, cara, eu falei mais. Eu devia parar para ouvir o Senhor, buscar Deus e tentar entender o que Ele estava fazendo e o porquê Ele estava fazendo. Mas eu quis elocubrar, eu quis tentar entender demais, eu quis falar demais. E a gente acaba pecando porque fala do que não entende. Quando o único que tem que falar é o Senhor e a gente só responde. Percebe? A gente só responde. A gente não fala. A gente responde a Deus. A nossa vida é uma resposta ao Senhor. É por isso que a gente é criado para a glória dEle. Nosso propósito de vida é uma resposta àquele que nos criou. Nada mais do que isso. Mas então, Esdras abre então o livro, coloca-se de pé e passa a ler então, toda a lei de Moisés. O livro da lei, ou a lei de Moisés aqui, é o que hoje a gente tem como o Pentateuco, ou os 5 primeiros livros da Bíblia, que era exatamente o que eles tinham como Bíblia, era o que eles tinham como registro escrito, ok? Então, a gente pode tranquilamente aplicar a tudo que eu disser a partir de agora como palavra, toda a Bíblia, porque nós temos mais revelado do que eles tinham naquele momento, mas aquilo que eles tinham, eles já consideravam como única palavra do Senhor. Só que não basta ouvir com atenção, não basta ouvir com reverência e responder com adoração. É preciso entender o seu sentido. Senão a nossa adoração, senão a nossa reverência vai ser infantil, vai ser ignorante, vai ser superficial. Porque a gente ouve, mas não compreende o sentido. E aí a nossa vida de adoração, ou a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, passa a ser uma resposta, uma reação, sim, mas pelo motivo errado, de forma automatizada, ou na melhor das hipóteses, sentimentalista, sentimental, emocional. E aí no dia em que a palavra não nos constranger, que o louvor não aqueceu o nosso coração, que a oração não nos colocar em prantos, a gente vai questionar a nossa própria fé. E quantas vezes, queridos, eu vi irmãos em crise de fé dizendo, mas Vitor, Deus não fala mais comigo. Como assim Deus não fala mais com você? Não, porque antigamente eu vinha para a igreja, e eu abria a Bíblia, e eu me comovia na palavra do Senhor, e eu orava, e eu meditava, e eu passava horas a fio, e Deus falava comigo, e Deus falava ao meu coração, mas Ele não fala mais. Querido, me desculpa, você criou um relacionamento infantil com o Senhor. Talvez Ele não tenha falado todas as vezes que você achou que Ele falava. A questão é que os nossos sentimentos não são critério para o falar de Deus. A Bíblia é o falar de Deus. Você quer que Deus fale na sua vida? Abra a Bíblia e leia. Foi o que o povo fez. Ele, no máximo, vai confirmar aquilo que você já leu, aquilo que Ele já revelou. Mas a gente insiste em querer falar, a gente insiste em querer fantasiar, a gente insiste em querer colocar confete numa vida espiritual que é tão simples, que é tão ordinária. Porque a gente quer viver o impossível, a gente quer viver os céus se abrindo. Irmãos, não se enganem. Ninguém aqui pediu para os céus abrirem, para anjos chegarem, para verem o trono de Deus. Eles pediram para Esdras ler a palavra.
E isso foi mais do que suficiente para colocar aquele povo em reverência e adoração e, como a gente vai ver no próximo ponto, em arrependimento, para comovê-los e depois para alegrá-los, para colocá-los em festa. A palavra objetiva, explicada. Percebam? Muitas vezes a gente pode associar o estudo da palavra de Deus, o estudo das doutrinas, o estudo da teologia como algo muito frio, muito distante. Isso vai ser se você fizer pelo motivo errado. Se você se aprofunda no estudo bíblico, se você se aprofunda na doutrina, se você se aprofunda na teologia, para alimentar o seu próprio ego, para alimentar a sua pretensa intelectualidade, é claro que você vai ficar frio, é claro que você vai ficar distante de Deus, mas não coloca isso na conta do estudo da Escritura, coloca isso no seu coração pecaminoso. E a gente faz isso constantemente. A Bíblia, de Neemias a Atos, nos dá exemplos de pessoas que buscam o significado da palavra do Senhor, de forma objetiva, de forma verdadeira, e isso nos é apresentado como sinônimo de fidelidade a Deus. Deve ser o mesmo conosco. Ouvir com atenção e ter filtros, entender o que estamos ouvindo. Entender aquilo que estamos ouvindo dentro do todo da Escritura. Não basta aquilo falar ao meu coração naquele momento da minha vida. Aquilo que eu falo, aquilo que eu leio na Escritura deve ser coerente com o todo. Mas como eu vou saber de coerência se eu não leio o todo? Certamente, vocês já ouviram palavras como: o que esse texto significa para você? Ou o que Jesus falou no seu coração hoje, lendo esse versículo? Irmãos, isso é muito bonito, mas isso alimenta em nós uma relação com a palavra de Deus infantil e emotiva. A nossa pergunta não deve ser o que o texto significa para nós. A pergunta deve ser sempre o que Deus quer transmitir ao seu povo através desse texto. Ponto. A palavra de Deus não tem mais de um significado, irmãos. Caso tivesse, ela não seria confiável. Concorda? Se eu leio, dentro da minha realidade de vida, dentro do meu momento de vida, determinado versículo, ele fala de uma maneira ao meu coração, e um de vocês lê o mesmo versículo, ele fala de outra maneira ao seu coração, quando eu digo outra maneira, com outro significado, então essa palavra não é confiável, irmão. Cada hora ela existe, cada hora ela significa algo. Como eu vou saber o que é verdadeiro? E se um de nós estiver errado? Irmãos, a palavra de Deus tem um único significado, mas por ela ser viva, esse significado que é único, que é objetivo, que é a finalidade, o propósito de Deus com aquela palavra, ele pode ser aplicado em diversas formas, com certeza, porque a palavra é viva, mas o significado é um só. Nós podemos aplicar um texto de diversas maneiras, mas o significado é sempre o mesmo. Não se enganem. E muitas vezes nós erramos e nós falhamos, porque nós não entendemos a palavra do Senhor, nós não entendemos o significado da palavra de Deus, o significado objetivo. Mas não é esse o cuidado que a gente tem que ter. O cuidado que a gente tem que ter como aqueles que amam a Deus, amam a sua palavra, não é somente de ouvi-la atentamente, mas é de entendê-la corretamente. Como é que a gente entende a palavra de Deus corretamente? Quando a gente busca o sentido real, aquilo que Deus quis dizer com a sua palavra. E a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira delas, a mais segura, é confrontar um texto bíblico com a própria Bíblia. Não adianta nós construirmos um pensamento, construirmos uma interpretação de um versículo que contrapõe outros versículos. Por exemplo, um tema polêmico entre a rixa aí, calvinistas e arminianos. Eu escolhi a Deus, eu não escolhi a Deus. Amigo, Jesus fala, vocês não me escolheram, eu escolhi a vós. Está lá em João. Não tem texto mais claro que isso. Você pode acreditar ou não na doutrina calvinista, mas você não pode dizer que não é Cristo quem te escolhe.
Como você vai interpretar isso? Aí você que lute. Mas o texto é claro. Como diz o comentarista, a regra é clara. Está aqui. Cabe a gente interpretá-la da forma correta, de forma coerente. Não de forma como a gente deseja, como a gente quer, como melhor nos cabe na nossa realidade. E isso, irmãos, nós temos que fazer em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos buscar aqueles que já há mais tempo estudam e se dedicam à palavra do Senhor. É o que esse povo fez. Ele pede a Esdras, sacerdote, aquele que já se dedicava a vida toda ao estudo da lei, para que lhes lesse a lei. E os levitas, então, aqueles que serviam no templo, andavam pelo povo explicando a lei. A gente não sabe direito como essa dinâmica, mas aqui o texto fala cada um no seu lugar. Então, provavelmente, os levitas foram se espalhando pelo povo, repetindo as palavras, porque não tinha microfone naquela época. Então, era assim que a gente pregava as multidões. O orador falava e alguém lá atrás que ouvia o orador chegava e repetia e por aí vai, ia espalhando. E aí, então, no meio dessa multidão ainda tinham aqueles que explicavam. Não, mas aqui... não tinha Deuteronômio ainda, mas aqui Moisés falou isso. Entenderam? Não, essa parte eu não entendi. Não, é isso. Vejam, é o cuidado com a palavra. É a humildade de buscar aqueles que já se dedicaram mais, que já procuraram mais, com reverência, entender o que a palavra significa. Não pensem, queridos, que eu subo aqui na inspiração divina e falo a vocês o que o texto disse ao meu coração. Que eu nunca faça isso. Irmãos, vocês não veem aqui, mas eu passei horas estudando esse texto. Inclusive no seminário, um professor meu me ensinava que a dificuldade de pregar é justamente a gente não trazer as panelas sujas para o sermão. Preparo, às vezes a gente acaba querendo ser técnico demais. Então ele dizia o seguinte: quando você pregar, você tem que servir um banquete para a igreja. E aí quando a gente forma, né, vai dar um banquete, vai dar um almoço, a gente aí deixa as panelas sujas, aí bota ali num pirex bacana, né, bota o bolo ali num negocinho maneiro, bota os pratos e tal, e bota aquela mesa bonita. Mas a louça está um caos, né, do tipo, nem chega perto da louça, as visitas passam direto, né, fecha a porta da cozinha para não ver a louça suja. E tem que ser assim, gente. A gente tem que se degladiar com o texto, no bom sentido. Mas espera aí, o que isso significa? O que essa palavra significa? O que essa expressão significa? Não entendi. Isso é crescer na palavra, irmãos. É nada menos do que isso. É lógico que a gente vai se emocionar lendo a palavra. É lógico que vão ter dias em que a gente vai abrir determinado salmo e ele vai cair como uma luva naquilo que a gente está passando, e a gente vai louvar a Deus, e a gente vai chorar, a gente vai prantear na presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas não meçam a vida espiritual de vocês por essas ocasiões. Desfrutem dessas ocasiões, mas não as façam como critério de espiritualidade para vocês. Eu fico muito feliz quando os irmãos me mandam um zap, eu demoro para responder, eu sei. Pastor, eu li isso aqui, eu ouvi não sei quem falando isso sobre esse texto, pode, não pode, é isso, não é isso. E aí eu estudo, eu procuro. Isso é bênção, vocês me abençoam porque vocês me forçam também a estudar aquilo que talvez eu não procuraria. E a gente vai crescendo juntos. Percebem? É na unidade, é juntos. Você está começando na fé, você chegou agora na igreja, se junta de repente com alguém que já está mais tempo na igreja, ou até a pessoa que te chamou para a igreja, para o convívio da igreja, fala: meu irmão, eu só estou começando agora, eu não entendo direito, a Bíblia tem umas palavras difíceis, vamos ler a Bíblia uma vez por semana? Vamos ler a Bíblia uma vez por mês lá em casa, a gente toma um café e tal, a gente lê, aí você lê um pouquinho, vai explicando. Olha que bênção a gente fazer isso uns pelos outros. E se chegar um momento que travou, agora não tem jeito, aí pede ajuda, levanta a bandeira, chama um outro irmão que já tenha mais conhecimento, um presbítero, alguns pastores, enfim. Mas cresçamos juntos, sejamos como os crentes de Bereia. O apóstolo Paulo, chegando numa cidade uma certa vez, e aí o texto de Lucas, quem escreve Atos, ele diz o seguinte:
Esses moradores de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, com toda a sede. E examinando as Escrituras, naquela época era só o Antigo Testamento, todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante, gente. Aqueles crentes na cidade de Bereia recebem com muita alegria a pregação do apóstolo Paulo, com muita sede. E aí é essa sede que faz com que eles buscassem nas Escrituras se era aquilo mesmo. Gente, não é ofensivo vocês fazerem isso. Como pastor, olha só, você falou um negócio no sermão, eu achei meio esquisito, fui procurar. Ótimo, procurem. Vocês não fazem mais do que obrigação de vocês, se é que vocês amam a palavra de Deus. Porque eu também sou pecador, eu também sou falho. Por mais que eu me esforce para isso. Eu não fico ofendido quando os irmãos me corrigem. Eu louvo a Deus por isso. Porque eu tenho irmãos zelosos que também olham por mim. Percebe? Não posso me colocar numa torre de marfim como mestre sobre vocês. Assim como vocês também não podem fazer o mesmo. E acharem que são autossuficientes no entendimento da Bíblia, da Escritura. Nós precisamos buscar ajuda, nós precisamos buscar o entendimento correto. Isso vai muito além das nossas percepções individuais. Isso exige muito esforço e muita humildade, sobretudo. Muita humildade, sobretudo. Ai daquele que acha que já conhece o suficiente sobre o Senhor. Ai daquele que acha que já entendeu a Bíblia completamente. Que já ouviu tudo que tinha para ouvir. Coitado. Está mais longe da palavra do que imagina. Não basta, então, ouvirmos atentamente, com reverência e adoração. Não basta buscarmos o conhecimento, o entendimento adequado, correto, aquilo que Deus quer dizer com aquela palavra. Nós precisamos, e esse é o nosso terceiro ponto, como aqueles que amam a palavra de Deus, se alegrar nessa palavra. E aí sim, nosso conhecimento não pode ser somente objetivo. A gente não pode somente conhecer intelectualmente, cognitivamente a palavra de Deus. Ela precisa descer ao nosso coração. Ela precisa ser uma realidade que transforma a nossa realidade. E por isso nos traz alegria. E esse é o nosso terceiro ponto, a partir do versículo 9. Vejam o versículo 9. Neemias, que era governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: esse dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então olha só que engraçado, né? Até meio que esquisito. O povo chega para cumprir uma das três grandes datas do calendário judaico, justamente para prestar culto a Deus, para adorar o Senhor. Ele espontaneamente pede para que Esdras leia a palavra, e no momento, eles adoram a palavra, com reverência, como tudo a gente já viu, e aí no momento em que eles começam a ouvir e entender a palavra, porque eles estavam explicando a palavra, eles começam a chorar, eles começam a prantear, começam a se entristecer. E a gente poderia dizer assim: poxa, mas bacana isso, né? O povo está reconhecendo seus pecados. Ele está sendo confrontado pela palavra. Por que Esdras e Neemias tolhiram o povo? Por que eles estão falando? Não se entristeçam, se alegrem. Percebam, aqui não quer dizer que Esdras e Neemias estão sendo contra a palavra do Senhor. Não quer dizer que eles estão sendo contra a palavra de confissão ou de arrependimento de pecados. Mas eles estão dizendo o seguinte: diante dessa palavra, vocês não podem se entregar à tristeza. A primeira reação legítima daqueles que amam a Deus ao serem expostos à palavra do Senhor verdadeiramente é sim de tristeza. A palavra de Deus é difícil, a palavra de Deus é dura, porque ela nos revela que nós somos pecadores, que nós somos os ofensores, que nós somos os inimigos do Senhor. Ao contrário do que as outras religiões dizem, o cristianismo bíblico nos ensina que o problema do mal está em cada um de nós, que se rebelou ativamente contra Deus, que é perfeito.
Então, cabe a nós nos arrependermos, ainda que nós não sejamos capazes. Essa é uma mensagem dura, essa é uma mensagem difícil, é exatamente o que o salmista, no Salmo 53, versículos 2 e 3, nos diz. Sendo nós pecadores, nos é impossível agradar a Deus do céu. Olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus, e todos se extraviaram, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Essa é a constatação do salmista quando olha para a humanidade sem Deus, que somos incapazes de obedecer a Deus, de fazer o bem por nós mesmos. É lógico que isso causa tristeza, deve causar tristeza, e se não causa, é porque você não admite que isso seja verdade. É porque você não esteja pronto para admitir que o problema está em você e no pecado que habita no seu coração. Agora, diante disso, realmente nós nos entristecemos. Mas o que Esdras e Neemias lembram aquele povo, que naquela ocasião, naquele momento de festa, naquele momento de reunião, de congregação, ele não deveria ser marcado pela tristeza, mas pela alegria daqueles que, embora fossem pecadores, foram redimidos, salvos e restaurados pelo Senhor. Sim, a nossa reação diante da palavra de Deus deve ser de tristeza, deve ser de arrependimento genuíno, mas esse não é o nosso momento final. Esse não é o nosso status definitivo. Porque logo após a tristeza e ao arrependimento, nós reconhecemos que nós fomos perdoados por Cristo, nós fomos perdoados pelo Senhor, nós fomos restaurados por Deus, apesar da nossa incapacidade de amá-lo e de fazer o bem por nós mesmos. E isso deve nos trazer alegria. Aquele que só se entristece diante do Senhor, só ouviu da mensagem a metade, só ouviu a parte ruim das boas notícias. Se o Evangelho são as boas notícias num contexto ruim. O contexto é que todos pecaram. Mas a mensagem é que Cristo morreu justamente para que pecadores, que não tinham merecimento diante do Senhor, agora pudessem se alegrar na salvação que lhes foi dada, lhes foi oferecida como presente, lhes foi dada como herança. Essa é a alegria do povo de Deus. E quando nós nos reunirmos, nós devemos ter essa alegria, porque a gente só se reúne como povo de Deus porque nós fomos comprados por Cristo, porque nós fomos alcançados pela graça, porque embora pecadores, nós fomos restaurados pelo Senhor. E isso é grande motivo de alegria. Por isso que o nosso momento de confissão do culto não é um momento de choro, não é um momento de lágrimas, é um momento de reconhecimento de que nós deveríamos morrer, mas ele sempre termina com gratidão. Ele sempre termina com gratidão, porque nós já recebemos o perdão de pecados, nós já temos a salvação em Cristo Jesus. A tristeza que o crente tem, a tristeza que aquele que ama a Deus tem, é diferente da tristeza do mundo. Porque é uma tristeza que tem esperança. É uma tristeza que aponta para a vida eterna. É uma tristeza que semeia alegria. É por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, nos diz: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu acho Paulo tão sensível nesse versículo, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, se você quiser anotar a referência, 2 Coríntios 7, versículo 10, porque Paulo separa dois tipos de tristeza, aquela do mundo que traz morte, porque a tristeza do mundo não tem esperança, ela definha a alma, ela vai consumindo a gente, ela vai corroendo a gente por dentro, ela vai matando a gente aos pouquinhos. Essa é a tristeza do mundo. Mas a tristeza de Deus é aquela que produz arrependimento para a salvação, ou seja, aquela que semeia alegria. É aquela tristeza que é o primeiro passinho para que a gente se alegre em Cristo Jesus.
Por isso que Esdras e Neemias dizem, gente, esse dia é consagrado, ele é separado, ele é santo. Então não se entristeçam, não se entreguem a essa tristeza. Lembrem-se da salvação no Senhor. Esse é um dia consagrado. É por isso que no versículo 10, a gente vê então eles dizendo: ide, comeis carne gordas, tomais bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado. Ou seja, entrem em clima de festa, festejem, comam e bebam, porque esse dia é consagrado, é separado, é dedicado ao Senhor. E se é dedicado ao Senhor é motivo de alegria, porque Ele nos comprou para que nós sejamos assim, para que nós possamos dedicar a Ele a nossa vida. Esse dia marca isso, e por isso ele tem que ser marcado pela alegria. É assim que o domingo tem que ser para o crente, um dia de alegria. Ele existe para que lembremos que o Senhor morreu pelos nossos pecados, e agora a tristeza que causa o arrependimento nos conduz para a alegria da salvação. E aí então ele diz: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor. O que significa isso, gente? Como foi difícil entender isso? Olha só, a aplicação na prática. Foi uma parte que eu parei, que é tão forte, né? Tão profunda. A alegria do Senhor é a vossa força. E aqui podem ser duas coisas, e as duas são gigantes, da mesma maneira. Primeiro, que o Senhor se alegra em separar um povo para si. O Senhor tem prazer quando esse povo separado e comprado pelo sangue do seu Filho se reúne para adorá-lo. E quando a gente sabe que Deus está nesse momento alegre, porque nós estamos reunidos na sua presença, isso causa força em nós, isso aumenta a nossa fé, isso dá sentido para a nossa vida, porque o Senhor se alegra em nós. Provavelmente esse é o principal sentido. Mas é óbvio que também existe aquela alegria em resposta à nossa alegria. Alegria que temos no Senhor e por causa do Senhor. E isso também nos fortalece. Mas principalmente porque o Senhor se alegra quando o seu povo se congrega. Eu digo que provavelmente é essa a interpretação, porque esse sentido é visto no Novo Testamento, numa expressão muito conhecida também pelos cristãos, que é o bem-aventurados. E algumas Bíblias até traduzem alegres os, né? Alegres os que choram, alegres. Alegre não é uma boa tradução. Porque o sentido grego, bem-aventurados, que reflete o sentido hebraico, é aquele que é bem-aventurado, é aquele que é alvo da alegria do Senhor. É aquele que é alvo da alegria do Senhor. Deus se alegra na sua existência, na sua presença. E por isso ele é bem-aventurado. Isso é muito mais profundo do que simplesmente alegrar-se. Percebem? Essa é a nossa força. E não é porque nós somos perfeitos, não é porque nós somos inculpáveis, não é porque nós não pecamos, senão seremos mentirosos, como diz João. Mas é porque nós fomos comprados, nós fomos separados, e uma vez separados por Deus para a sua adoração, uma vez que somos povo da sua propriedade, Ele se alegra em nós, e essa é a nossa força. A gente não precisa buscar alegria nenhuma no mundo, a gente não precisa buscar confirmação nenhuma no mundo, porque o Senhor confirma o seu povo todos os dias. E por isso, a alegria do Senhor é a nossa força. É quando nós entendemos isso e temos essa alegria diante da sua palavra, é que nós verdadeiramente amamos ao Senhor. Portanto, aquele que ama verdadeiramente a Deus e a sua palavra, a ouve com atenção, busca entendê-la corretamente, essa palavra passa a ser motivo de alegria verdadeira. E aí, então, qual é a resposta, qual é o fruto?
Qual é a consequência natural? Obedecemos. Obedecemos porque ouvimos. Obedecemos porque compreendemos. E obedecemos porque nos alegramos nela. Só assim poderemos obedecer a palavra do Senhor. Muitas vezes a gente quer queimar a largada, a gente quer pular as etapas. E a gente quer só obedecer, sem alegria. E aí a obediência passa a ser peso, passa a ser legalismo. O que é o legalismo? É a obediência sem alegria. Ou passa a ser hipocrisia. É a obediência que não ouve, que só obedece o que quer. Ou passa a ser ignorância, que é a obediência que obedece sem saber o porquê, sem saber o que está obedecendo. Mas para a gente obedecer verdadeiramente a palavra do Senhor, como Cristo nos conclama obedecer, como eu abri o sermão, a gente deve ouvir atentamente, entender o que Deus quer falar conosco, e que isso seja motivo de alegria. Aí então a nossa obediência vai ser verdadeira, vai ser de todo o coração. E aí do versículo 13 em diante, nós lemos: no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, sacerdotes e levitas, e isso para tentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês. Agora a gente entende o porquê aquele povo todo se reuniu. Era dito na lei do Senhor, lá em Deuteronômio, em Levítico também, que o povo, uma vez por ano, no 7º mês, no início do 7º mês, se reunisse para a festa dos tabernáculos, uma festa que marcava a temporada agrícola, mas que lembrava ao povo daquilo que Deus fez na sua história. Por que a festa dos tabernáculos, ou tendas? Tabernáculo e tenda é a mesma coisa. Para lembrar que um dia o povo de Deus foi errante no deserto, e ele habitava em tendas. Era uma festa para que o povo, antes de entrar na terra prometida, se lembrasse que por um breve tempo da sua história, ou não tão breve, 40 anos, aquele povo foi sustentado exclusivamente pela misericórdia e pela mão do Senhor. E ele habitava em tendas, ele não tinha onde ficar. E aí então foi-se instituída essa festa. O povo, ao ler então o Antigo Testamento, o Pentateuco propriamente dito, Deuteronômio ou Levítico, ele se encontra nesse momento em que Deus, através de Moisés, ordena que o povo assim faça. E aí ele então obedece. E o texto nos coloca algo interessante, olha, desde os dias de Josué, filho de Num. Ou seja, o povo na terra prometida não seguiu isso. Se esqueceu daquilo que Deus fez no deserto, da provisão que Deus foi e continuava sendo para o povo. Mas agora esse povo obedece. Depois de passar por isso tudo que a gente viu, ele passa então a obedecer. A nossa obediência é resposta daquilo que o Senhor fez por nós. É daquilo que a sua palavra nos revela e que mostra e revela a nós aquilo que ele fez. Mas então, o que isso se aplica a nós, se nós não temos mais uma festa de tabernáculos? Porque embora a nossa tradição, a nossa história tenha começado com esse mesmo povo, nós, uma vez por ano, não habitamos em tendas. Porque essa palavra que hoje nós buscamos amá-la, buscamos entender, como disse João, a palavra, o Logos, encarnou no meio de nós e habitou entre nós. A tradução para o português é verbo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas se a gente fosse traduzir ao pé da letra, é Logos, é palavra. Então o que João está nos ensinando é o seguinte: um dia a palavra de Deus, a lei de Deus, encarnou na terra, e esse habitou tabernaculou, é a palavra no grego. Então o que João está nos ensinando é o seguinte: houve um tempo em que o povo precisava, por uma semana, dormir em tendas para se lembrar daquilo que Deus fez e lembrar-se da sua palavra. Mas a gente não precisa mais disso, porque Cristo, o próprio Deus, encarnou, se fez carne, para cumprir
todas as promessas de salvação que Deus tinha dito através dos profetas e da lei. Por isso que o Senhor Jesus é a palavra, por isso que Cristo é o Logos, porque nele, na pessoa, no ministério dele, se cumpriram todas as coisas, ele é o cumprimento disso tudo. Mas ele também é aquele que, por ser Deus, é quem proclama, como aquele que é a origem da mensagem. Cristo não é somente mais um mensageiro, ele é a mensagem, ele é o mensageiro e ele é a origem da mensagem. É por isso que João Batista, o último dos profetas, vai dizer: mas vem aquele que eu não sou digno nem de amarrar as sandálias, eu só venho preparar caminho para ele. Porque vai chegar um tempo que não virão mais profetas, não virão mais mensageiros, mas vai vir a própria mensagem e ela vai habitar no meio de nós. E é exatamente isso que Cristo fez. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para que o Deus, o mesmo Deus de Esdras e Neemias, habitasse no nosso meio. Hoje, nós não precisamos habitar em tendas, porque o próprio Espírito Santo habita no meio da igreja. Nós somos templo do Espírito, nós somos tenda do Espírito, nós somos tabernáculo do Espírito, e isso deve ser mais do que suficiente para nos fazer amar a sua palavra, ouvi-la com atenção, compreendê-la no seu significado original, aquilo que Deus quer dizer para nós, se alegrar nela e por isso obedecê-la. É quando o Espírito faz morada em nós. É quando nós somos capacitados pelo Espírito. É quando Ele transforma o nosso coração e a nossa disposição de enxergar a realidade. É que verdadeiramente nós podemos fazer coro com Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Feche seus olhos. Falemos com o nosso Senhor. Amado Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra de salvação, palavra de vida eterna, nós não podemos fazer outra coisa a não ser te prestar louvores, te prestar adoração, Pai. Nós fazemos coro com os discípulos, que diante do Senhor Jesus diz: para onde iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, e reconhecemos que a Tua palavra é a única que pode nos dar vida além da morte, vida eterna, vida de verdade, vida vinda do Senhor. Nos perdoa pela nossa dificuldade em amar ao Senhor e, portanto, amar a Tua palavra, mas ensina-nos como filhos amados a ouvir atentamente a Tua voz com reverência, com o espírito de adoração. Ensina-nos aquilo que o Senhor e somente o Senhor quer dizer com cada parte da Tua palavra, e que ela seja aplicada em nosso coração segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, naquilo que o Senhor mesmo intentou com ela, e que a alegria da nossa alma seja a palavra que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, nos ensina a obedecer às Tuas palavras e os Teus mandamentos. Ensina-nos a Te amar como devemos, para que possamos alcançar coração bom, para que possamos alcançar a alegria que só o Senhor pode dar. Tenha misericórdia de nós, derrama o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, para que Ele habite em nós e em nosso meio, para que Ele nos lembre as palavras de Cristo, porque isso também nos foi prometido no Evangelho. Que sejamos verdadeiros tabernáculos do Espírito Santo em cada fôlego de nossas vidas, Senhor. Que seja a Tua palavra e a Tua palavra somente a nos guiar todos os dias da nossa vida, enquanto respirarmos nessa terra. Louvado seja o Teu nome pela Tua palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, e que a graça de Cristo Jesus, a palavra encarnada, o Logos, o Filho, o amor de Deus, o Pai,
e as consolações do Espírito Santo estejam sobre vós e todo o povo de Deus espalhado na terra, sobre vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, sobre vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amém.